E a região Nordeste, pessoal, é interessante nós estudarmos, pensarmos sobre ela, porque ela apresenta uma grande complexidade, né, em virtude aí do seu quadro natural, com climas, formações vegetais, topografia, tá, que acabam conferindo à região Nordeste diferentes paisagens, tá? E eu posso dizer, somando a isso, né, a essa diversidade natural que existe no Nordeste, nós também temos a presença aí, é uma região que apresenta manifestações culturais que acabam expressando a coexistência, tá, de diversas etnias nesse território, nesse lugar, que acabam sendo uma consequência, né, dos variados processos de colonização e do contato entre nativos e europeus que se deu primeiro nesta região. Tá bom? Então vamos lá. Vou colocar uma imagem de fundo aqui. Pessoal, o Nordeste, terceira região mais extensa do Brasil, com uma área de 1.554.257 km², que corresponde a mais ou menos aí 18% do território brasileiro. Compõe-se aí o Nordeste de 9 estados, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tá bom? Além, claro, dos arquipélagos aí de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo, tá? Que administrativamente eles pertencem ao estado de Pernambuco, ok? Quando a gente considera as características, as condições naturais do Nordeste, principalmente pensando no clima nordestino e associado ao clima e as características socioeconômicas, o Nordeste ele pode ser subdividido em 4 sub-regiões, tá? Que nós vamos estudar ao decorrer aqui da aula, né? Mas que essas regiões são a Zona da Mata, nós temos o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Então, de acordo com as características naturais, principalmente clima, e as características socioeconômicas, a gente subdivide o Nordeste em 4 sub-regiões. Bom, e daí, professor? Quando eu penso aí na população, na questão do povoamento do Nordeste, o Nordeste foi a região brasileira onde ocorreu, foi a região brasileira onde ocorreu o primeiro contato, né? O primeiro contato dos portugueses com os indígenas. Meu chinelo embolou aqui debaixo, eu tô de chinelo dando aula também. Foi o primeiro contato entre os portugueses com os indígenas nativos, tá? E aí a gente pode pensar que o Nordeste tornou-se, assim, no início do século XVI, a porta de entrada desses colonizadores que ocuparam e depois exploraram bastante a região Nordeste, tá? Estabeleceram, inclusive, no Nordeste a primeira capital, né, do Brasil, que foi Salvador. Conhece Salvador? Já foram lá? Atualmente, o Nordeste é a segunda mais povoada do Brasil, a segunda região mais povoada do Brasil. Tem aproximadamente 56,7, quase 57 milhões de habitantes, de acordo aí com os dados de 2018 que eu achei, tá? Então, quase 57 milhões de habitantes, que isso corresponde a 30% da população brasileira vive aí. Bom, o processo de colonização do Nordeste, aí eu estou contando um pouco de história, estou indo e voltando aqui, né, para a gente entender o Nordeste, para não ficar assim, só história, só parte física, só parte socioeconômica, né? Então, o processo de colonização do Nordeste
ele inicialmente teve atrelado, né, ao início aqui da colonização, quando os portugueses aqui chegaram, com a extração do pau-brasil e ao cultivo da cana-de-açúcar. Já no século XVII, além da agricultura da cana-de-açúcar, né, do cultivo da cana-de-açúcar, que contava com, lembrar, com a utilização de muita mão de obra escrava, e era desenvolvida principalmente no litoral nordestino aqui, tá? Teve início, nesse século, ao desenvolvimento da pecuária, tá? Que acabou permitindo a expansão do litoral em direção ao interior. Então, primeiro eu tive a extração aí do pau-brasil, a cana-de-açúcar, principalmente no litoral, e depois, já no século XVII, nós tivemos a pecuária. E tem um passarinho muito bonito ali, cara. Eu me distraio muito fácil com as coisas. E aí, o desenvolvimento da pecuária, né, que levou a uma interiorização do Nordeste e, sobretudo, do Brasil. E essa interiorização como pecuária, é interessante que ela começou a sua expansão para a área do interior e ela chegou no vale do chamado Rio São Francisco, tá? E aí, nesse período, a pecuária ela desempenhou um papel muito importante e complementar à produção do açúcar, aos engenhos do açúcar, porque ela acabava fornecendo força de tração, né, para os engenhos, os bois, né, eles serviam como tração para os engenhos, mas, sobretudo, a pecuária que se desenvolveu no interior do Nordeste, principalmente no Vale do Rio São Francisco, né, ela contribuiu para fornecer alimento para os próprios engenhos, tá? Alimento para a população em geral. Tá bom? E aí, é claro que dessa forma, com essas atividades sendo produzidas no Brasil, né, a colônia passou a gerar aí, a colônia no caso do Brasil, ela passou a gerar expressivas riquezas para a coroa portuguesa, tá? E logo a região despertou a cobiça de muitos outros países, atraindo, vocês já estudaram isso em história, invasões holandesas e também francesas, tá bom? Não é à toa que, olha ali, a capital do Maranhão tem o nome de São Luís, né? Rei da França. Não foi em minha homenagem, igual eu sempre pensei. Bom, de acordo com o último censo que foi realizado no Brasil, em 2010, a população nordestina é composta majoritariamente por aqueles que se declaram pardos. Em torno de 62%, 63% se declaram pardos no Nordeste. Os brancos declarados, né, correspondem a mais ou menos 29% da população. Os negros, 7,8%, e os indígenas, 0,5% apenas. É isso mesmo, muito pouco. Lembrando que ali deu o primeiro contato dos portugueses com os indígenas. A densidade demográfica do Nordeste, aí já olhando por esse mapa, aí, a densidade demográfica, em média, é de 34 habitantes por quilômetro quadrado, o que é considerado baixo, tá bom? É baixo, mas é superior à média do Brasil. A média do Brasil é de 21 habitantes por quilômetro quadrado. No Nordeste é de 34, mas esse é considerado o quê? Baixo, tá bom? A distribuição da população, eu posso perceber por esse mapa aí, ela não é homogênea, ela não ocorre de forma homogênea. Então, há áreas que são densamente povoadas, as capitais, as regiões metropolitanas, percebam as capitais aqui no litoral, né, e as regiões metropolitanas, as regiões limítrofes aí, as capitais, e, né, principalmente o litoral, né, eles são as áreas mais densamente povoadas, onde a densidade demográfica ela é maior, tá bom? Aí eu posso pensar que a concentração demográfica ela é menor, percebo no meio do Nordeste, onde está mais claro, essa porção aqui existe uma concentração demográfica menor, porque nós temos aqui o chamado sertão nordestino, e nessa porção aqui do Maranhão, que nós temos o chamado meio norte. Tá? Então, nesses lugares aqui,
nós temos aí uma menor concentração fundiária, tá bom? Bom, quando eu penso no Nordeste, né, a gente tem que falar que as questões econômicas, como a busca por melhores oportunidades de emprego, melhores oportunidades de renda, associada aos fatores naturais que existem aí, como a seca prolongada, a ineficiência de políticas públicas, acabaram motivando grande parte da população nordestina, principalmente essa que vive no sertão, tá, a migrarem para os grandes centros urbanos aqui dessa região do litoral, para a zona que é chamada de Zona da Mata, tá bom? É a migração intrarregional, mas também fez com que grande parte dessa população nordestina migrasse para outras regiões brasileiras, principalmente, sobretudo, o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro aí, tá bom? Bom, pessoal, a região Nordeste é aquela no Brasil ainda que tem o maior percentual de população rural do Brasil. Cerca de 27% dos nordestinos ainda vivem na zona rural e 73% nas áreas urbanas, tá bom? E aí, um dado interessante, analisarmos essa tabela aqui, expectativa de vida e população atendida por esgoto da região Nordeste. Vou apertar um pause aqui na minha aula, vai dar uma picadinha porque meu telefone está tocando, pera aí. Bom, vamos lá. Pessoal, tanto no Nordeste como no restante do Brasil, vocês vão ver em todas as nossas aulas sobre as regiões, as mulheres que vivem nas áreas urbanas, com maior escolaridade e uma renda mais elevada, são aquelas que mais contribuem para a queda da taxa de fecundidade, tá? O declínio na taxa de fecundidade, né, claro, ele está ocorrendo em todas as regiões brasileiras, né? Mas esses índices são mais expressivos no Nordeste, onde nós tivemos uma queda de aproximadamente 24%, 23% alguma coisa, quase 24% na taxa de fecundidade, tá? Principalmente porque mais mulheres estão vivendo nas áreas urbanas, estão tendo mais escolaridade, mais renda e com isso estão tendo também menos filhos, tá? Bom, entre as regiões aí do Brasil, a maior queda, por exemplo, na taxa de mortalidade infantil foi no Nordeste. Então, estou falando alguns dados aqui, antes de eu falar um pouquinho sobre esse gráfico. Então, no Nordeste, indicadores sociais, né? Entre as regiões brasileiras, onde eu tive a maior queda na mortalidade infantil, foi no Nordeste. Pasmem, até o ano 2000, se não me falha a memória, eu tinha aproximadamente 44,7%, 45% da população, ou seja, 45% de mortalidade infantil. Ou seja, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, isso eu estou falando de dados aí de 2000, né, 2010 não. A cada 1.000 crianças nascidas no ano 2000, 45% morriam antes de completar um ano. É muito alto. Só que olha como que o Nordeste tem investido em políticas, alguma coisa, porque nós saímos desse número de 45% para 18,5%. É um número alto ainda? Sim, tá? Ainda, apesar de ser uma região que apresenta o valor desse indicador alto, mas é uma melhora substancial. Foi a região brasileira onde nós tivemos a maior queda na taxa de mortalidade infantil. Saímos de 45% para 18%. É considerável, mas ainda 18% a cada 1.000 nascidos vivos. É muita criança, né, que não completam um ano de idade. Bom, a expectativa de vida do nordestino ela tem aumentado significativamente, tá? E como nas demais regiões brasileiras, as mulheres têm um tempo de vida maior do que o dos homens. Não é diferente no Nordeste, tá? Bom, quando eu penso em todas as regiões brasileiras, de maneira geral,
elas têm apresentado melhorias nas condições de vida da população. Nós vamos ver isso ao longo de todas as nossas aulas aqui. Tá? Elas têm apresentado melhorias nas condições de vida da população. Mas no Nordeste, essas melhorias elas trouxeram impactos muito mais significativos, tá? Pelo fato de que a região, historicamente, ela enfrenta problemas sociais, estruturais, muito grandes, por exemplo, a fome, né? A fome epidêmica, né? Que nós chamamos no Nordeste. Então, essas melhoras que nós vamos observando nos indicadores sociais têm melhorado no Brasil todo, mas no Nordeste elas têm um efeito mais expressivo, porque historicamente o Nordeste sempre foi assolado aí por grandes questões sociais, principalmente a fome, tá bom? Bom, claro que essas melhorias nas condições socioeconômicas, né? Um ponto que a gente deve considerar é o impacto das ações governamentais, né? As ações do governo brasileiro, sobretudo após a década de 90. Tá? Então, essas melhorias aconteceram principalmente após a década de 90 e se devem muito às políticas públicas que foram criadas pelos governos desde a década de 90 até hoje. Então, a gente percebe que quando quer fazer, dá para fazer, né? Porque foi feito um programa de transferência de renda para a população nordestina, programas como aí desde a década de 90, né? Bolsa Família, Fome Zero, como é que chama o outro? Aposentadoria Rural, tá? Isso acabou aumentando o acesso da população de baixa renda a bens, a serviços, e isso acabou melhorando as condições de vida do nordestino, tá? E essa melhoria, esse acesso a bens e serviços, né, acabaram impulsionando, acabaram criando uma impulsão do consumo. E o consumo refletiu o quê? Diretamente na economia, na dinâmica da economia, no desenvolvimento, vamos dizer assim, melhor dito, no desenvolvimento da própria região Nordeste. Tá bom? Esse gráfico aqui é muito legal, né? Se a gente falar a expectativa de vida da população atendida por esgoto, né? Percebam que quantas cidades estão aqui, ó, aqui a expectativa de vida e a porcentagem da população que é atendida por esgoto. Olha quantas cidades nós temos no Nordeste aqui, né? Com expectativa de vida um pouco elevada, que são atendidas pela rede de esgoto. Então, assim, é muito pouco, né? Ainda precisa ser, muita coisa precisa ser feita ainda pela região Nordeste. Bom, embora esses indicadores, né, que eu estou dizendo aqui, eles tenham melhorado, o Nordeste precisa muito ainda, precisa melhorar e ainda apresenta indicadores socioeconômicos aí que não são legais. Tá? Eles ainda apresentam, eu falei que vocês que melhorou, mas 18% de mortalidade infantil é muito alto. Apresenta aí uma baixa taxa de expectativa de vida. O saneamento básico ainda não é fornecido e não é acessível a todas as pessoas. A renda per capita é muito baixa, a distribuição das riquezas para a população nordestina é muito baixa. O analfabetismo é muito alto, tá? Nós temos aí a taxa de analfabetismo, deixa eu ver se eu lembro, do Nordeste, né, das pessoas de 15 anos ou mais. O Nordeste, eu acho que beira aí a maior das regiões, tá? No Brasil, que apresenta a maior taxa de analfabetismo, com pessoas com mais de 15 anos, é ainda no Nordeste, e ela está em torno de, acho que 18% da população é analfabeta, é muita coisa, tá? A expectativa de vida ao nascer no Nordeste ainda é muito baixa, tá? A expectativa no Nordeste é em torno de 70, 73 anos. E nas demais regiões brasileiras, por exemplo, o Sudeste, o Sul, né, nós temos aí expectativa de vida em torno de 79 anos. Ou seja, quase 10 anos de diferença, né? Vive-se muito menos. Isso não é legal, obviamente. Bom, vamos mais.
Falando um pouquinho aí sobre as características físicas do Nordeste, né? O relevo da região Nordeste, ele se caracteriza de forma geral, pessoal, pela presença dos terrenos com estruturas cristalinas, aquelas rochas mais resistentes, rochas mais antigas, tá? E tem variedades, altitudes, porque nós temos regiões de planalto e regiões de depressão. E aí eu tenho variadas altitudes, aí, regiões mais elevadas, regiões mais baixas. Além de ter, claro, regiões aí com muito acúmulo de sedimentos, que são as regiões aí, de planícies, né, que estão próximo ao litoral. Nessas áreas de estrutura cristalina, predominam as formações planálticas, os planaltos. Como nós vamos ver daqui a pouco no mapa de relevo, eu tenho aqui, ó, o Planalto da Borborema, tá? Também, como formação planáltica, eu tenho as famosas aí, não sei se famosas para mim, né? As serras do Atlântico Leste e as serras do Sudeste, tá? Aqui nessa porção meridional, nessa porção sul da Bahia, as serras do Atlântico, tá ok? Bom, esse Planalto da Borborema aqui tem uma característica muito curiosa, né? Devido à sua localização, a sua altitude, que é um pouco considerada, não é tão alto, mas é uma altitude considerada, o Planalto da Borborema, ele configura, pessoal, como um dos fatores, o Planalto aqui, um dos fatores, tá? Importante dizer, um dos fatores aqui que acentuam a seca no sertão nordestino aqui, tá? Porque ele acaba servindo como uma barreira natural que dificulta a passagem da umidade. Aqui, ó, nós temos aqui a zona da mata, essa parte aqui, ó, que eu vou desenhar agora, e o Oceano Atlântico aqui, ó. O Oceano Atlântico, isso aqui, e aqui é a zona da mata, essa faixazinha aqui, ó, que eu pintei de vermelho. O que acontece? A umidade vem aqui, ó. Isso aqui eu expliquei para vocês ano passado. A umidade vem aqui, ó, com as nuvens aqui, ó, na zona da mata. O que acontece? Ela vê uma forma de relevo aqui, ela vê o Planalto da Borborema e ela fala, ai meu Deus, tem que subir. E as nuvens começam a subir aqui, ó. Quando elas começam a subir, a temperatura cai. O que vai acontecer? Chuva. Essa parte do relevo aqui acaba servindo como que nós chamamos de barlavento. Barrou o vento, a umidade toda aqui. E aí a nuvem vai passando aqui e vai chovendo. Chega aqui com um pouco de umidade ainda. Aqui está o agreste. Aqui nessa porção aqui é o que nós chamamos de agreste. Então aqui ainda chove um pouquinho. Mas chega aqui depois do agreste, ela está praticamente o quê? Sem umidade. E aí eu tenho início aqui ao sertão nordestino. Área de seca, tá bom? Então, o Planalto da Borborema, ele acaba servindo aí como um anteparo, como uma barreira natural para a passagem da umidade para o sertão e uma das causas da seca no sertão. Bom, eu tenho aqui, deixa eu apagar isso daqui. Eu tenho aqui, nessa porção do meio aqui, a famosa depressão sertaneja e a depressão do São Francisco, tá? Que também são aí de formação, esse meio aqui, também é de formação cristalina, tá? O relevo. E ocupa a grande parte do semiárido, onde está o sertão, né? No qual situa a bacia também, pegando grande parte aqui, ó, a bacia do Rio São Francisco, tá bom? O Nordeste, nós temos, ele conta com, deixa eu passar esse mapa aqui, ó. O Nordeste, nós temos aí 3 bacias hidrográficas principais, tá? 3 bacias hidrográficas muito importantes. Vocês estão vendo no mapa aí mais de uma, mas 3 aí são muito importantes, tá bom? E aí, mas pensando nessas bacias hidrográficas, pensando na questão dos rios, né? A vazão dos rios depende diretamente do índice pluviométrico do Nordeste, tá? Com exceção do Rio São Francisco, esse belo rio aqui, ó, com exceção dele, tá? Que ele tem a sua nascente no sudeste aqui do Brasil, e aí
ele depende só das chuvas do Sudeste, que chove bem mais aqui, ele se mantém perene. Tá? Então eu tenho água o ano todo. Ok? Mas em outros lugares, as outras bacias nordestinas, elas são caracterizadas, olha pela foto aí, por ter rios intermitentes, ou seja, rios temporários, tá? Que possuem água aí durante o curto período chuvoso, mas eles acabam secando no período da estiagem, no período da seca, tá bom? Então vamos seguir mais aqui. Beleza, pessoal. E o clima do Nordeste? Bom, pessoal, o clima do Nordeste, ele é variável. Ele varia aí quanto a temperatura, ou como diz o menino, ele varia, né? Ele varia aí quanto a temperatura e quanto a sua umidade, de acordo com os sistemas atmosféricos atuantes em cada uma das sub-regiões, da zona da mata, do agreste, do sertão ou do meio norte. A região que está localizada na faixa tropical... eu falando coisa errada. Eu já ia falar das sub-regiões. Bom, o Nordeste ele está localizado aí na região tropical do planeta. E os seus tipos climáticos são, na realidade, né, se a gente parar, variações do clima tropical. Então, todos os climas que nós temos no Nordeste, eles são variações, são subclimas do tropical. Tá bom? Na zona da mata, essa região próxima ao litoral aqui, predomina o clima tropical úmido. Estou vendo pela legenda aqui, né? Tropical úmido, que é influenciado principalmente pela umidade proveniente do oceano. Então, é um tropical úmido, tem bastante umidade. Essa umidade que é fornecida pelo oceano. Bom, e aí o que mais? O que a gente precisa saber? Essa faixa climática, pessoal, quando ela é relacionada à proximidade do sertão, também pode ser compreendida como o agreste. Então, essa faixa de transição que tem aqui, ó, que é chamada de agreste nordestino, apresenta formações vegetais, apresenta características climáticas, tanto dos ambientes mais úmidos aqui da zona da mata, como também de áreas mais secas que vêm do sertão nordestino aqui, tá bom? Bom, vamos lá. O semiárido nordestino, essa parte aqui em marrom, né, ele resulta da influência de fatores dinâmicos e também estáticos do clima. Eu já até expliquei para vocês. Com relação aos fatores dinâmicos, nós temos nessa região aí uma área de alta pressão atmosférica. Essa área de alta pressão atmosférica, ela acaba o quê? Dispersando toda a umidade. E aí leva à queda do quê? Da precipitação, da chuva. Então, no meio do sertão eu tenho uma área de alta pressão. O peso do ar aqui, ó, é muito forte e acaba fazendo uma dispersão dos ventos e da umidade. Um dos fatores é um fator dinâmico, né, que não faz chover, vamos dizer assim, ou que diminua a chuva no Nordeste. O outro fator, e aí nós temos o Planalto da Borborema, que eu já expliquei com vocês, que ele acaba servindo como um anteparo natural para as chuvas, tá bom? Bom, entre a seca, olha só, do semiárido e a floresta amazônica, lembra que o norte do Brasil já está aqui? Então, entre a seca do sertão e a floresta amazônica, está uma faixa de transição que nós chamamos aqui, ó, de mata dos cocais, que são as palmeiras, né, babaçu, carnaúba, tá bom? A mata dos cocais, que já aponta aí que ela já tem características muito da influência do clima equatorial, tá? Lembra que nós estamos chegando aqui já próximo da região norte, então ela já tem muitas características do clima equatorial, tá? Essa faixa aqui, a chuva se distribui, né, com maior equilíbrio durante o ano todo, é um lugar que chove bastante, tá ok? Se comparada ao semiárido, é claro que é uma região seca. Bom, já essa porçãozinha aqui que nós temos a floresta amazônica, né, eu tenho aqui o chamado clima equatorial.
com abundância de chuvas e de temperatura elevada o ano todo. É a porção oeste aqui do Maranhão, tá? Chove muito e eu tenho também bastante. A temperatura é bem alta, tá bom? A formação vegetal dessa área aqui é uma formação vegetal densa. Não há uma estação bem definida nessa área aqui, tá? Porque aqui já tem a presença da floresta amazônica. Beleza? Vamos ver mais coisas aqui do Nordeste. Vamos falar rapidamente sobre as sub-regiões nordestinas. Já estou acabando a aula, eu sei que está longa, tá? Pera aí. Pessoal, nesse mapa aí estão as sub-regiões nordestinas, igual eu falei com vocês. Zona da Mata, Agreste, Sertão e o meio norte. Eu vou falar um pouquinho rapidamente de cada uma aí, só para a gente poder finalizar a aula aqui. A Zona da Mata, ela compreende essa faixa de terras que se estende do litoral do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Então ela vai lá no início do Rio Grande do Norte, vai até o sul da Bahia. E ela recebe esse nome, Zona da Mata, em virtude da cobertura original que ele tinha, que era a Mata Atlântica. Então, Zona da Mata, que era a Mata Atlântica, tá? Nessa sub-região predomina o clima tropical úmido, né? Igual eu falei com vocês, tem elevadas temperaturas e umidades durante todo o ano. As condições climáticas da Zona da Mata, né, elas favoreceram a formação de mangues, né? Os mangues e as restingas, né, que estão até muito aí em pauta, porque os governos estão querendo tirar, né, os mangues e as restingas de área de proteção ambiental. E elas são muito importantes porque 70% da fauna marinha, pelo menos em um momento da vida deles, vão fazer a sua reprodução nas áreas de mangue, né? Então, se a gente acaba com isso, é literalmente acabar com a fauna marinha, né? Bom, então favorece, né, a formação dos mangues e das restingas, que são considerados aí, tipo de vegetação de transição, né? E da Mata Atlântica, né, que também é conhecido como floresta úmida, tá? É uma floresta perene, sempre verde, ela é densa, ela é fechada, rica em biodiversidade e tem o famoso pau-brasil como árvore símbolo, o cedro, o jacarandá, tá ok? Na Zona da Mata, pessoal, nessa porção litorânea, são desenvolvidas diversas atividades econômicas, entre as quais estão o cultivo da cana-de-açúcar, em áreas onde o solo é conhecido como massapé. Já ouviram falar? Que é um solo que é muito argiloso, muito fértil, é um solo meio amassado. Massapé é ótimo para o plantio da cana. E nessa Zona da Mata, de acordo com as atividades produtivas, pessoal, a gente pode subdividir elas em Zona da Mata Açucareira, que se estende aí do Rio Grande do Norte até Salvador. E nesse lugar vão predominar aí os latifúndios, né? Monocultores, exportadores de cana-de-açúcar, né? Além de existir usinas, né, que são responsáveis por produzir o próprio açúcar e o etanol. Então, nessa pequena porção aí da Zona da Mata. Mas a Zona da Mata também pode ser subdividida em Zona do Cacau, que fica no sul da Bahia, tá? Onde predominam as lavouras, claro, cacaueiras, né? Que são feitas em grandes e pequenas propriedades aí na produção de cacau. Mas a Zona da Mata eu também posso subdividir ela no chamado recôncavo baiano. Recôncavo baiano que apresenta um polo industrial de muita relevância, que se destaca, claro, na extração e no refino do petróleo. Fica aí na Bahia. Beleza? Vamos mais aqui. Quando eu penso em atividade industrial da Zona da Mata, né, ela é influenciada, claro, né, pelo mercado consumidor, que é abundante nos grandes centros urbanos que estão aí próximo ao litoral, por uma rede de transportes que é bem mais estruturada, né, se comparada com as demais sub-regiões nordestinas. Então a Zona da Mata ela se configura dessa forma. Outra coisa muito relevante para a Zona da Mata é o turismo, né, que é uma atividade muito importante nessa região, que devido principalmente ao clima, as belas praias que existem no Nordeste aí,
acaba atraindo turistas tanto nacionais como internacionais e acaba movimentando muito a economia desses estados no litoral, aí composto da zona da mata, principalmente no verão, né? Bom, essa faixa do meio aí, de marronzinho, chamada agreste, ele é considerado uma faixa de transição, onde predomina o clima, como eu falei com vocês, semiúmido, tá? Ele é uma faixa de transição entre a zona da mata, que é um clima úmido, e o sertão, que é um clima árido. Então ele é semi-úmido, tá bom? Nesses lugares aí são desenvolvidas atividades agrícolas, como o cultivo do algodão, do sisal, né, que é aquelas cordas de bolsa, de chapéu, tá? No agreste também é desenvolvida a pecuária extensiva e o cultivo principalmente aí de frutos tropicais, que são muito voltados para a exportação e principalmente para o abastecimento das indústrias de suco. Muito suquinho que você bebe aí, a fruta veio do agreste, tá bom? Bom, a expansão das atividades agropecuárias no agreste, porque ainda é uma área semiúmida, não está completamente seca como o semiárido, né? Então a expansão das atividades agropecuárias no agreste e o processo de desconcentração industrial em curso no Brasil acabou contribuindo para o crescimento de cidades que nós temos aí no agreste, que você já deve ter ouvido falar: Campina Grande, na Paraíba, Caruaru, em Pernambuco, Feira de Santana, na Bahia. Essas cidades que acabaram se tornando referência na distribuição e comercialização de produtos agrícolas. Muito do nosso abastecimento interno de alimentos vem aí de alimentos que são produzidos no agreste, tá? Outra coisa, o agreste também ficou conhecido no turismo, né? Principalmente o turismo de inverno, né? Que vem ganhando força na região, porque ele não está no Planalto da Borborema, esse agreste aí, então é uma região com uma maior elevação de altitude. Então a temperatura é um pouco mais baixa dentro do Nordeste. E aí as festas juninas, né, que acontecem no inverno aí, no meio do ano, são muito famosas nessas cidades e acabam atraindo muitas pessoas de diversas partes do país, tá? E acabam movimentando a economia também do agreste, né? As festas juninas aí você deve ter ouvido falar, igual eu falei, de Caruaru, Campina Grande, tá? São festas aí muito conhecidas e eventos tradicionais, ok? Bom, e o sertão? O sertão, que está localizado aí numa área denominada Polígono da Seca, tá? É a maior sub-região nordestina, que compreende mais da metade do Nordeste aí, ok? Predomina-se o clima semiárido, onde eu tenho temperaturas elevadas o ano todo, chuva muito escassa, tá? Chove muito pouco, média aí de menos de 800 milímetros no ano. Isso aí chove em 2 meses aqui pra gente, ok? O bioma, né, a vegetação é característica aí pela caatinga, que é uma vegetação xerófila, ou seja, espécies adaptadas a longo período de secas, tá? A caatinga também possui solos predominantemente rasos, aqueles solos pedregosos, tá? E que estão sujeitos muito ao processo de desertificação. E esse processo de desertificação, devido à escassez de água, ele é agravado na região pelo desmatamento. As pessoas desmatam aquilo que existe ainda no sertão para produzir carvão, para produzir lenha, e principalmente pelo pisoteio do gado, tá? A criação aí da pecuária acaba causando, né, aumentando um processo de desertificação no sertão. Desenvolve-se a agricultura de subsistência, né, a pecuária extensiva, em pequenas e grandes propriedades também, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Nordeste possui o maior rebanho de caprinos do Brasil, tá? Cabras e bodes, tá? E a maioria desses caprinos são criados aí no sertão, porque ele tem uma fácil adaptação ao clima semiárido.
Como eu falei, os longos períodos de estiagem, né, eles acabam prejudicando muito os agricultores aí do Nordeste que acabam tendo sua safra, né, comprometida pela escassez de chuva, pela temporalidade dos rios, tá? E isso acaba fortalecendo os movimentos migratórios, que são muito comuns aí no sertão nordestino. Trabalhadores migram para o Sudeste, outros temporariamente para a Zona da Mata, tá? E eles vão à procura de trabalho e melhor condição de vida. Bom, e para acabar, o meio norte, né? O meio norte é considerado uma área de transição entre o sertão semiárido e a região equatorial amazônica. Compreende aí o estado do Maranhão e o oeste do Piauí, tá? O clima ele vai se tornando cada vez mais úmido a partir do sertão em direção ao oeste, tá? E a caatinga, que é a vegetação predominante do sertão, ela vai cedendo lugar de forma gradativa a outras formações vegetais. Primeiro eu tenho, né, a caatinga no sertão, aí vira cerrado, e depois do cerrado nós temos a famosa mata de cocais e depois, claro, a própria floresta amazônica. O clima tropical, tá bom? Ou tropical semiúmido é predominante nessa sub-região, é marcado por temperaturas elevadas também ao longo do ano, por pequena amplitude térmica. A variação entre o verão e o inverno não é tão grande, é quente o ano todo, mas nós temos a presença das chuvas, que são concentradas principalmente no verão, e no inverno eu tenho um pouquinho mais de seca, mas tem chuva também, tá? Nessa área predomina a vegetação do cerrado, que tem os seus arbustos aí, árvores retorcidas, que são espécies consideradas semidecíduas. O que eu quero dizer? Que elas perdem parte das suas folhas no inverno, né? Devido eu tenho a diminuição da chuva, elas perdem parte das folhas também. E lá no oeste do Maranhão, é marcado já pelo clima equatorial, e eu tenho com temperaturas altas, com índices pluviométricos altos o ano todo, e aí eu tenho a presença da mata de cocais, que é considerada uma área de transição entre o sertão semiárido e a floresta amazônica equatorial. E a economia, pessoal, dessa região ela vem crescendo muito, né, do meio norte, e se baseia principalmente na pecuária extensiva, na pecuária no gado criado solto, no cultivo de algodão, no cultivo de arroz, porque é uma área que chove muito, e principalmente no extrativismo que existe aí na mata de cocais do babaçu e da carnaúba, que são espécies muito utilizadas na indústria de cosméticos, de ceras, na fabricação de produtos artesanais. Então, vários povos ali que vivem, né, no Maranhão, eles dependem muito das palmeiras, da mata de cocais, principalmente da carnaúba e também do babaçu. Então é isso. Espero que tenham entendido sobre o Nordeste. Desculpem a aula longa. Até semana que vem. Tchauzinho.